Há 245 milhões de anos atrás, o fim da Era Permiana exterminou cerca de 96% da vida na Terra. Sendo a maior extinção ocorrida na história do planeta, marcou o início de uma nova era, a Era Mesozoica. Deu-se então começo ao período Triássico, o primeiro dos três que compõem essa era. A vida na Terra estava se recuperando aos poucos. O clima era quente e seco e a temperatura atingia o dobro da média atual. Podia ser severo para muitos organismos, porém, o clima incentivou o crescimento de gimnospermas, como coníferas. A plantação rasteira era composta principalmente por samambaias. A vida era escassa, porém os primeiros mamíferos dinossauros começam a surgir. Mas haviam também muitos animais que conhecemos e vivem hoje na Terra, como libélulas, escorpiões, caracóis, lesmas e águas-vivas. A massa única de água chamava-se Pantalassa, um oceano morno e lar para os chamados amonídeos, criaturas marinhas que ocupavam um nicho ecológico das atuais lulas. Foi no período Triássico que o supercontinente Pangeia começou a se dividir em Gondwana ao sul e Laurásia ao norte. 180 milhões de anos atrás, o período Triássico acaba, com outra extinção, mas dessa vez não tão drástica, matando cerca de metade da vida no planeta, aniquilando diversos répteis aquáticos, grandes anfíbios, e enormes quantidades de moluscos, dando início ao período de desenvolvimento dos dinossauros, o Jurássico, que dura 64 milhões de anos. O nascer de um novo período favorece o início da supremacia dos répteis. Dinossauros ocupavam o solo. Pterossauros dominavam o ar. E plesiosauros espalhavam-se pelos mares. Porém, a diversidade deles não era tão grande quanto no terceiro período, onde os dinossauros atingiram seu ápice na escala evolutiva. O maior predador da época era o alossauro, medindo de 9 a 12 metros de comprimento e 2 a 5 metros de altura. Tinha o peso semelhante ao de um elefante adulto. O Diplodocus era o maior dinossauro existente, com comprimento de 30 a 70 metros, cauda de 15 a 20 metros e altura de 7 a 14 metros. Herbívoro, utilizava seu longo pescoço para se alimentar de folhas nas copas das árvores. Após o período Jurássico, chega o maior período da Era Mesozoica, o Cretáceo. Nessa época, a vida fervilhava na Terra, repleta de biodiversidade. O número de mamíferos e aves aumentou. Contudo, os dinossauros eram os verdadeiros reis do pedaço. O clima fica mais ameno, semelhante ao temperado tropical que conhecemos hoje. Inclusive, os polos sul e norte continham grandes florestas verdejantes. Plantas com flores e frutos, as angiospermas, tiveram chance de surgir, proliferando-se rapidamente. É nessa época que existem as espécies de dinossauros tão conhecidos na cultura pop, como os Velociraptors, que são muito ágeis e vivem e caçam em bando. O Triceratops, com seus 3 chifres e anatomia semelhante ao rinoceronte. O Alamossauro, um saurópode com seu pescoço comprido e alimentação herbívora. Os Pterossauros, os dinossauros dos ares. E o famoso Tiranossauro Rex, perigoso e um dos maiores dinossauros carnívoros da história. Mas toda jornada tem um fim, e a Era Mesozoica teve o seu com a combinação de erupções vulcânicas de grande escala e quedas drásticas no nível do mar, finalizando tudo com a queda de um meteoro,
vindo diretamente do espaço, que colidiu com a Terra. Uma rocha de um tamanho colossal exterminou todos os dinossauros e 75% da vida no planeta, há 65 milhões de anos atrás.